Você está triste? Se sim, como é essa sua tristeza? Você se sente deprimido a maior parte do dia? Você não sente mais interesse ou prazer nas coisas que você gostava? Não sente mais prazer nos seus hobbies? Não sente mais prazer nas suas músicas favoritas? Não sente mais prazer nas suas comidas favoritas? Você anda perdendo peso mesmo sem estar de dieta? Ou está ganhando muito peso, comendo mais que o normal? Você sente seu corpo agitado, inquieto? Ou o contrário, se sente lento, sem vontade nem de levantar? Você não tem mais energia para as coisas? Se sente o tempo todo cansado? Você se sente inútil? Se culpa por qualquer coisa? Você não consegue mais pensar ou se concentrar direito? Você anda tendo pensamentos sobre morte? Se você respondeu sim para a maioria das minhas perguntas, então é provável que sua tristeza tenha uma causa muito específica. É provável que a causa da sua tristeza seja a depressão. Olá, humanos, meu nome é Arley, sejam bem-vindos ao meu cantinho de reflexões. No vídeo de hoje vamos falar sobre um tema bem sério. Vamos falar sobre a depressão e entender melhor esse transtorno e as confusões que existem sobre ele, sobre o entendimento desse transtorno e como muitas pessoas não entendem o que de fato é a depressão. E não conhecer a depressão, não compreendê-la, é algo muito perigoso e que pode levar à morte, não só de você mesmo, como de pessoas que você ama. Pois o principal passo para se ajudar alguém com a depressão ou se autoajudar é a compreensão. Por isso, se você quer entender melhor o que é a depressão e como você pode ajudar alguém que está passando por isso, ou se ajudar se é você que está passando por isso, continue aqui neste vídeo, ele pode ser importante para você. E este vídeo é baseado no Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, na sua 5ª edição, que é um guia, uma base que muitos psicólogos e psiquiatras usam para entender os transtornos mentais. Ele é utilizado dentro do meio da saúde, do meio médico, para se entender os transtornos. Então ele é algo científico feito com pesquisas. E este manual está sempre em alteração, por isso sempre surgem novas edições. Essa é a 5ª, mas logo vão surgir outras também. E por que isso acontece? Porque transtornos mentais são algo muito complexo, porque a mente humana é muito complexa. Estamos sempre descobrindo coisas novas sobre a mente humana. Porque a verdade é que ainda não sabemos muito, ainda sabemos muito pouco sobre essa fascinante máquina que é o nosso cérebro. Então jamais pense que transtornos mentais são coisas simples, que dá pra você facilmente, que existe uma caixinha para colocar qualquer tipo de transtorno. Pessoa que tem depressão age assim, pessoa que é psicopata age assado, porque não é. Esse é um tema muito complexo e tem muitas variáveis. As pessoas manifestam os transtornos de formas muito diferentes. Claro que tem características, que são válidas para todo mundo, mas dentro disso tem muitas variáveis, como por exemplo a gravidade do transtorno e a forma como a pessoa vai demonstrar os sintomas deste transtorno. Por exemplo, na depressão, algumas pessoas podem demonstrar muito isso, se fechar completamente, trancar dentro do quarto, não querer conversar com ninguém, não querer fazer nada, só ficar ali o dia inteiro dormindo ou olhando pro teto. Porém, tem pessoas que mesmo com depressão agem como se não tivessem, riem, conversam, contam piada, se mostram felizes e não demonstram esse vazio que elas sentem por dentro. Por isso não adianta eu vir aqui te falar que se seu amigo se tranca no quarto, não quer falar com ninguém, ele tá com depressão, e que se ele não faz isso, então tá tranquilo, tá de boa, ele não tá com nada disso. Porque infelizmente não é tão simples assim. E às vezes você vai ter que ver as coisas muito nas entrelinhas, captar os pequenos sinais para saber se a pessoa que você ama está passando por algum problema desse tipo, se está passando por depressão. E a depressão também tem muitos graus que indicam a gravidade do transtorno. E entre esses graus existe a depressão leve, moderada, grave, com características psicóticas, em remissão parcial, em remissão total e não especificada. Por isso, nem sempre o depressivo vai ter aquela depressão grave, que se tranca, não quer falar com ninguém e pode inclusive levar à morte. Às vezes vai ser uma depressão mais leve, que acaba passando despercebida e muitas vezes passa como apenas uma tristeza corriqueira, e é muito difícil de identificar, seja pelos outros como pela própria pessoa que está passando por isso. E também tem a depressão com características psicóticas, que é uma das mais graves formas de depressão que tem, que é quando a depressão é associada com, como o nome fala, com características psicóticas, com características do transtorno psicótico, que envolvem sintomas como alucinações e delírios, como mania de perseguição, a pessoa acha que está sendo perseguida, desconfia de todo mundo, começa a ter ouvir vozes. Acontecem às vezes esses sintomas junto com a depressão, e nesse caso é bem grave e muitas vezes a pessoa precisa de internação. Já também existe o contrário, que são os casos de remissão, onde a pessoa tem o transtorno depressivo, porém ela
ela experimenta esses intervalos em que ela não sofre sintomas do transtorno, que ela tá bem, que isso não acontece. Porém, esses períodos não duram para sempre, né? Essa depressão acaba voltando em algum momento. A pessoa experimenta períodos ali que podem durar até meses, anos, sem nenhum sintoma e de repente a depressão volta. E a remissão total geralmente só acontece quando a pessoa realiza um tratamento adequado. E a depressão é um daqueles transtornos em que provavelmente vai precisar de tratamento psiquiátrico, além do tratamento psicológico. Isso porque no tratamento psiquiátrico é o tratamento que envolve tomar remédios. Essa é a grande diferença de um psiquiatra para um psicólogo. O psicólogo vai tratar o emocional através de conversas ali com a pessoa e tal. Ele vai pedir que a pessoa faça certas coisas, faça certas mudanças no seu cotidiano, porém ele nunca vai falar para a pessoa tomar um remédio. Quem medica a pessoa, quem receita medicamentos vai ser o psiquiatra, no caso de problemas psicológicos. O psicólogo ele não pode receitar remédios. Então essa é a grande diferença. E no caso da depressão, a pessoa provavelmente vai precisar tomar remédios. Isso porque a depressão ela afeta o cérebro, ela causa um desequilíbrio químico no cérebro, envolvendo os neurotransmissores, envolvidos com as sensações de prazer, de motivação. Essas sensações que você sente prazer nas coisas, você se sente motivado, estão ligadas aos neurotransmissores no seu cérebro que produzem isso, com as conexões ali que tem ali dentro do seu cérebro, fazem com que você sinta essas sensações. Todas as sensações que você sente têm a ver com isso, seja até as sensações de tristeza, de preocupação, medo, tudo tem a ver com essas questões químicas do cérebro. E quando ocorre o caso da depressão, existe esse desequilíbrio que faz com que exista esse problema na hora da sensação de prazer. A pessoa não sente mais prazer nas coisas ou tem uma diminuição muito grande nessa sensação de prazer. Então ela não sente prazer nas coisas que ela gostava. Ela não sente prazer, por exemplo, nas atividades que ela gostava, em ouvir as músicas que ela gostava, fazer os hobbies que ela gostava, em sair com os amigos e tal. Todas as coisas que antes, comidas inclusive que ela gostava, todas as coisas que antes davam prazer para essa pessoa, agora não dão mais por conta desse desequilíbrio químico. E aí o remédio ele vem para equilibrar as coisas. Ele modifica ali quimicamente o seu cérebro para mudar isso, para consertar esse desequilíbrio e assim fazer com que o prazer volte. Porém, só o medicamento muitas vezes não vai funcionar. Também vai ser preciso terapia com psicólogo, também vai ser preciso de conversas, de mudanças ali na vida da pessoa no cotidiano para realmente resolver as coisas na sua plenitude, completamente, para a pessoa realmente se curar da depressão. E às vezes esse é um tratamento que pode ser longo e pode demorar, nem todos os remédios vão funcionar para todo mundo. Existem diferentes tipos de remédio para tratar alguém com depressão e nem sempre uma pessoa que reage bem ao remédio significa que aquele remédio vai reagir bem para todo mundo. Outra pessoa que vai tomar o mesmo remédio pode não reagir bem, esse remédio pode não funcionar. Por isso que às vezes o psiquiatra vai fazendo pequenas experimentações ali. Vamos começar com esse remédio, vamos ver como é que fica. Aí se vê que está funcionando, continua, e se não, tenta trocar por outro. Inclusive até a dosagem do remédio pode mudar de pessoa para pessoa. Isso é muito variável, cada organismo reage de um jeito a esse tipo de medicamento. Porém, quem vai conseguir medir bem a dosagem, saber bem como passar, receitar direito esse remédio, vai ser o profissional psiquiatra. Por isso tem que ter sempre um profissional ali para passar esse medicamento, Esse medicamento não pode ser tomado por conta, até porque de forma descontrolada ele pode inclusive viciar, Medicamentos viciam, afinal de contas medicamentos também são drogas. Agora vamos falar das confusões e estigmas relacionados com a depressão, sobre como as pessoas com depressão são enxergadas, como a depressão é enxergada pelas outras pessoas. Um desses estigmas é a preguiça. Pessoas com depressão costumam ser vistas como preguiçosas pelas outras pessoas. Isso porque a depressão faz com que a pessoa perca o prazer pelas coisas, então ela se fecha completamente e não quer saber de nada, não quer fazer nada, não quer estudar, não quer trabalhar, só quer ficar lá deitada o tempo todo, olhando pro teto o tempo todo, sem fazer nada, porque ela perde o prazer por tudo. Isso faz com que as outras pessoas vejam aquela pessoa como um preguiçoso, que não quer nada com nada, só quer moleza, não quer trabalhar, não quer estudar, não quer nada com a vida. Sendo que não, isso não existe, Não existe ninguém que não queira nada com nada. Todos nós gostamos de algumas coisas, gostamos de fazer coisas. Mesmo que não seja necessariamente trabalho e estudo, vai ser, sair com os amigos, viajar, passear, alguma coisa vai interessar aquela pessoa. Então se a pessoa não se interessa por nada, não quer sair com os amigos, não quer viajar, não quer passear, não quer nada, só quer ficar trancada no quarto sem fazer nada, algo de errado tem aí, e é provável que essa pessoa esteja assim com depressão. Isso nada tem a ver com preguiça. Outro estigma relacionado com depressão está envolvido com o uso de substâncias. É muito comum que pessoas com depressão utilizem certas substâncias como álcool, cigarro, drogas ilícitas para
como uma válvula de escape para fugir desse vazio que elas estão sentindo. Isso pode acontecer em outros transtornos, como também na ansiedade, inclusive, mas também acontece na depressão. É um meio de fuga e por isso que muitos vícios não são curados, porque para curar definitivamente esses vícios, a pessoa vai precisar tratar a causa, o que causou este vício, né? Que muitas vezes pode ser a depressão. Então, se a pessoa não cura a depressão, se ela não trata e cura a depressão, ela não vai conseguir se livrar do vício. Por isso, temos que ter muito cuidado na hora de ajudar alguém que tem um vício, né? Seja vício em qualquer coisa, inclusive vício em comida. Isso também acontece. Pessoas que comem quantidades exorbitantes de alimento, que estão sempre comendo o tempo todo. Isso pode, sim, ser uma válvula de escape. Tem pessoas que com depressão não sentem vontade de comer nada, mas tem outras que ao contrário, que elas veem nisso um vício que é uma válvula de escape para esse vazio que elas estão sentindo. Então por isso é preciso ter muito cuidado e tentar entender a causa disso, o que causou o vício dessa pessoa, investigar isso. Porque se você não tratar essa causa, não tem como tratar o vício de forma definitiva. A pessoa vai ficar sempre voltando, porque ela vai estar sempre com aquele vazio ali. Nem sempre um vício vai ser causado por transtornos, mas é algo que pode acontecer e por isso tem que ser investigado. E a ansiedade também é um gerador muito de vícios. Inclusive eu tive esse vislumbre, eu poderia ter sido alvo disso, né? Não foi porque eu também penso de forma muito racional com as coisas, né? Então logo percebi que aquilo ali era furado. Mas é um vislumbre que eu tive e é o que eu sei que pode acontecer com muita gente, que muitas pessoas acabam seguindo esse caminho. Eu nunca fui uma pessoa muito fã assim, de bebidas alcoólicas, né? As pessoas que amam cerveja, amam cachaça, ou até mesmo vinho, que eu gosto bastante, mas não é aquela paixão toda que muita gente tem. Porém, eu percebi, eu sofro de ansiedade crônica, né? Até inclusive fiz tratamento para isso, e um dos sintomas que ela costuma gerar é a fobia social, a dificuldade de falar com as pessoas, de se socializar, né? Algo que eu experimentei muito na minha ansiedade. E eu percebi que quando eu consumia bebidas alcoólicas, eu ficava mais desinibida, eu perdia essa timidez, ficava com mais facilidade de me socializar com as pessoas. E aí eu vi essa possibilidade, se eu tomar, né, algumas bebidas alcoólicas, aí antes de precisar me socializar vai ser mais fácil de passar por esse tipo de situação. Só que logo eu percebi que isso era furada, que esse não era o caminho certo, que eu poderia até me viciar nisso mesmo, né? Isso poderia acabar se transformando num vício, né? Eu acabaria me apoiando na bebida alcoólica para lidar com essa questão de timidez e esse não era o caminho. Então fui pelo caminho correto, procurei ajuda profissional e fiz um tratamento adequado que foi o que realmente resolveu o problema. Porém, muitas pessoas não percebem isso, elas acabam escolhendo esse caminho, que às vezes é até mais fácil. Vou ter que passar por um psicólogo, fazer terapia, passar por um psiquiatra, é uma coisa que demora. E o álcool tá ali na sua frente, né? Tá ali do ladinho. Não, toma essas 2 cervejinhas aqui, eu perco a timidez, fica tudo bem. Muitas pessoas podem acabar escolhendo esse caminho que parece mais fácil a princípio. Porém, o álcool, por exemplo, ele vai aos poucos, o seu corpo vai se acostumando a ele. Então você sempre vai precisar de uma quantidade maior de álcool para fazer efeito, porque seu corpo se acostuma. Então no começo 2 cervejinhas são o suficiente para você ficar mais desinibido. Porém com o tempo não, com o tempo você vai tomar essas 2 cervejinhas e vai continuar igual, você vai precisar de uma terceira para sentir os mesmos efeitos e assim vai indo. Seu corpo vai se acostumando e você sempre vai precisar de quantidades maiores para conseguir sentir aquele efeito que você quer. E aí isso acaba se transformando num vício. E você fica dependente do álcool, o que é muito, muito perigoso. E aí, mais uma vez, você vai ter o transtorno da ansiedade e junto vai desenvolver esse vício. Então, não, o melhor caminho é procurar ajuda médica logo de uma vez. Essa definitivamente não é a solução. E se você tem algum vício, desconfie, né? O que causou esse vício? Por que você começou a fazer isso? Nem sempre é por conta de um transtorno. Mas pode ser, inclusive, ansiedade ou até mesmo a depressão. Então, tente entender o que causou você, o que te incentivou a começar com isso, ou começar a beber, a começar a fumar, a começar a usar alguma droga ilícita, ou até mesmo coisas mais simples, como comida, né, comer descontroladamente. O que ocasionou isso? Por que você faz isso? Por que você começou a fazer isso, né? Pode ter um transtorno envolvido e para você conseguir se livrar desse vício, você primeiro vai precisar tratar esse transtorno. E também pode acontecer com pessoas ao seu lado, então sempre vá atrás, tente entender isso, porque às vezes não adianta você levar a pessoa, não, vamos tentar, vamos tirar as bebidas da pessoa e tal, tentar forçar as coisas, não vai adiantar. Pode adiantar no primeiro momento, mas a pessoa sempre vai dar um jeito de escapar daquilo e volta com o vício, porque ela precisa primeiro tratar esse transtorno que ela está sofrendo. E é importante ressaltar que nem toda tristeza é gerada pela depressão, então é preciso diferenciar
a tristeza comum da depressão. Existem situações na nossa vida que podem gerar tristeza na gente, inclusive uma tristeza muito profunda que pode até confundir, né? Seja a perda de alguém especial, você se afastar da sua família, de amigos, passar por alguma grande mudança, perder o emprego, passar por problemas financeiros. Tudo isso são problemas que podem gerar muita tristeza na vida da pessoa, mas não necessariamente a depressão. Acho que uma boa forma de diferenciar isso é ver se você ainda sente prazer nas coisas, né, que você gosta, nas suas atividades favoritas, nos seus hobbies, naquilo que sempre te deu conforto. Quando você está triste, você faz essas coisas, você sente um conforto naquilo, isso dá uma melhorada na sua tristeza, ou não, você perdeu o prazer completo por isso, você não sente mais prazer fazendo essas coisas que antes você gostava. E a primeira opção é se você ainda sente conforto, você se sente um pouco melhor fazendo essas coisas, pode ser que seja só uma tristeza mesmo, igual eu passei por muitas situações complicadas ano passado, tive muitas situações de tristeza. Porém, quando eu fazia as coisas que eu gostava, as atividades que eu gostava, eu sentia um certo conforto, né? Isso melhorava um pouco a situação. Eu via às vezes um vídeo engraçado, alguma coisa engraçada, ou lia um livro que eu gostava, isso dava uma melhorada, né, no meu ânimo. Às vezes vinham aquelas lembranças que até atrapalhavam ali o foco, né, você estava focado naquilo, de repente vinha aquela lembrança e você ficava triste, mas eram lembranças, mas acontecia muito de aquilo melhorar, dar um conforto. Agora, na depressão, você perde, né, o prazer por isso, as coisas deixam de ter muito sentido, né, de ter muita graça. Então, se é a segunda opção, se você perde o prazer, eu não sinto mais prazer fazendo as coisas que eu gostava, então é uma grande possibilidade de você ter depressão, então é preciso procurar ajuda médica. E é importante ressaltar que a tristeza faz parte da vida, e às vezes você vai passar por momentos de tristeza e você vai ter que viver aquela tristeza para superar isso. Então a tristeza faz parte, não se trata de não, eu não posso ficar triste. Você pode, você até deve, quando você passa por momentos difíceis, a tristeza é normal e ela até deve acontecer. Você perdeu alguém especial, você tem que passar por esse momento de luto, né? Essa tristeza vai acontecer mesmo, faz parte. Porém, isso não pode ser para sempre e você não pode perder completamente o prazer naquilo que você gosta. Se você perde o prazer completo naquilo que você gosta, então é porque tem algo de errado que precisa ser investigado. Bem, mas então é isso, né? Então, se você tem suspeita de que possa ter depressão, procure ajuda médica, procure ajuda de um psiquiatra, de um psicólogo, vá investigar isso, vá ver se de fato é depressão e, se for, faça o tratamento adequado. Pode ser um tratamento longo, difícil, às vezes podem experimentar remédios que vão causar efeitos colaterais, vai ter que mudar a medicação. Mas isso precisa acontecer porque você precisa se curar, né? Não dá pra viver pra sempre com isso. A gente precisa sentir alegria, a gente precisa sentir prazer pelas coisas, né? A gente não pode sentir esse completo vazio. Isso não é saudável e você não pode perder a vontade de viver. Se tem alguma pessoa que você conhece, você desconfia que ela possa estar passando por isso, possa estar passando por depressão ou por algum outro transtorno, né? Tente conversar com ela, tente ver. Às vezes é difícil, algumas pessoas são cabeça dura, não querem, né, procurar ajuda, então às vezes você vai precisar ser aquele amigo chato, mas às vezes é necessário, às vezes a gente tem que ser aquele amigo chato mesmo. Então insista, converse, né? Tente convencer essa pessoa a procurar ajuda, porque você pode estar salvando uma vida ao fazer isso. E saiba também diferenciar, né, a depressão da tristeza. No começo, espere um tempo, né, veja, porque às vezes pode ser sim só uma tristeza, a pessoa passou por alguma coisa, às vezes ela precisa de um tempo sozinha para refletir e tal, ela precisa de um tempo ali para ajeitar as coisas dentro da cabeça dela, ela precisa passar por esse momento de tristeza, isso é normal, né, a tristeza faz parte da vida, a pessoa passou por um problema difícil, é normal que ela vá sentir tristeza, mas se isso perdurar demais, aí você tenta conversar com essa pessoa, tenta ir atrás para ver, tenta ajudar ela e convencer ela a procurar ajuda, né, para um psicólogo tentar investigar isso. E fazer esse vídeo foi muito importante pra mim, porque meu pai já estava reclamando há um tempo que ele não estava mais conseguindo ouvir música, né? Que quando ele ouvia a música ele sentia um certo desconforto. Ele até conseguia, tava tocando no ambiente, ele conseguia ficar numa boa, mas ele não conseguia ele ir lá e querer ouvir música, né? Que ele sentia que pra ele era só barulho, né? Que ele não sentia mais aquele prazer a ouvir música. E até pensou que podia ser por conta de autismo, um transtorno que tanto eu quanto ele temos suspeitas de ter, que eu já até fiz vídeos sobre, mas não é diagnosticado, né? Só que eu sempre achei estranho, porque meu pai sempre adorou ouvir música, ele sempre foi essa pessoa que estava o tempo todo ouvindo música, né? Desde quando eu era criança, eu via meu pai ali sempre escutando música, então era esquisito do nada ele perder esse interesse em ouvir música, perder o prazer pela música. Se fosse por conta do autismo, acho que ele teria isso desde o princípio, né? Até porque o autismo costuma ser mais forte quando você é mais novo, e com o tempo, avanço da idade, ele vai dando uma diminuída, assim, né? Nas características e tal.
ele costuma ser mais forte na infância e mais brando na fase adulta. Então é estranho, né? Antes ele gostar de música e de repente agora que ele tá na fase adulta, isso incomodar. E aí, ao estar fazendo esse vídeo, eu tive essa epifania, né? Eu pensei, pô, será que não é depressão? Porque meu pai já foi diagnosticado com depressão no passado, ele inclusive já fez tratamento para isso e tal, então ele estava em remissão, né? Porém, provavelmente a depressão voltou da remissão e agora afetou esse interesse na música, porque a depressão nem sempre ela vai afetar do mesmo jeito, mas agora ela tirou dele o prazer de ouvir música, porque a música está muito relacionada com prazer. Sem prazer, a música se torna apenas barulho mesmo. É só quando você ouve uma música que você não gosta, né? Você não sente prazer naquilo, é só um barulho que incomoda. Agora, quando você ouve uma música que você gosta, aí é mágico, né? Algo mágico, porque é isso, né? A música tem muito a ver com prazer. Então, se você perde o prazer pelas coisas, isso afeta no interesse pela música também. Então, aí eu conversei sobre isso com ele, né? Falei, pô, será que não era depressão? Ele falou, pode ser, né? E tal, eu vi que ele tratava meio assim, meio diferente, não parecia sentir essa alegria, esse ânimo, né, que tinha antes nas coisas. E eu até falei, bom, você procurar ajuda, né? Falou que vai fazer. Então foi algo positivo pra mim aqui na minha vida, né? Esse vídeo ajudou eu mesma aqui com meu pai, né? A ter essa epifania, perceber, pô, acho que é por conta disso que ele não tá mais conseguindo ouvir música, por conta da depressão. Então esses vídeos são muito importantes. E não só pra mim, eu acredito que eles possam ser importantes pra pessoa que tá do outro lado, pra você que está vendo isso. Você pode, através desse vídeo, perceber coisas que antes você não tinha percebido, entender melhor esses transtornos, o que pode ajudar na sua vida e na vida das pessoas que você gosta. Um dia, se você conhece alguém que possa estar passando por um transtorno. Então, eu acredito que esses vídeos podem ser muito importantes para as pessoas. E, infelizmente, esses vídeos sobre transtornos mentais que eu tenho feito estão tendo muito poucas visualizações, estão tendo muito pouco alcance. O YouTube não anda distribuindo esses vídeos, né? Lá no Analytics a gente tem como ver o alcance do vídeo e esses vídeos têm muito pouco alcance. O YouTube realmente não está distribuindo esses vídeos. O que me deixa muito triste, porque eu acho que dos vídeos do canal, né? Eu acho que os vídeos mais importantes, mais necessários são justo esses. Eu acho que os vídeos mais importantes que as pessoas assistam são os vídeos sobre transtornos mentais. E são justo esses os vídeos que estão tendo menos alcance, né? Estão tendo um alcance muito menor em relação a outros tipos de vídeo que eu faço. Então, isso me incomoda, né? Mas não tem muito que eu possa fazer sobre isso. Não tem como mudar o YouTube, né? O que eu peço é que se você tá vendo esse vídeo e você gostou, vai lá, deixa um like aí pra ajudar no engajamento, deixa algum comentário, comenta alguma coisa aqui embaixo. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. E se você acha que esse vídeo pode ser útil para alguém específico, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Me ajude aqui nessa missão de levar conhecimento sobre transtornos mentais para as pessoas. Bem, mas então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Fiquem bem e até a próxima.